Fala galera, beleza? Então vamos continuar com o nosso assunto aqui agora, já entrando para a função logaritmo. Na aula passada a gente viu as propriedades do logaritmo, como é que elas se aplicam, algumas características dele que vão ser importantes para trabalhar com o logaritmo, com a função logarítmica. E aí alguns comportamentos que a gente viu na aula anterior a gente vai utilizar nessa agora. Então vamos lá. Olha só, função logarítmica. A função f dos reais positivos diferentes de zero nos reais, definida por f de x igual ao log de x na base a ou y igual ao log de x na base a, com a maior do que zero e a diferente de 1, é denominada função logarítmica. É importante lembrar rapidinho aqui, tá? E é só uma questão de curiosidade mesmo. Você lembra que f de x é a mesma coisa que y, certo? Então, o valores f, a função f no ponto x. Então, o valor que ela vai assumir no eixo y. Então, por isso que aqui ele diz ou, certo? É a mesma coisa. Então, o que é que vai acontecer? Se você tem uma, para que exista essa função logarítmica, esse a vai ter que ser maior do que zero e diferente de 1. Eu vou mostrar isso para vocês no programa já já, mas primeiro vamos entender como é que vai ser mais ou menos o desenho dessa função logarítmica. Então lembre, o a é um número positivo diferente de 1. E a função ela vai assumir valores nos reais positivos diferentes de zero. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Primeira coisa, como a é diferente de 1, ele pode ser maior do que 1. Sendo a maior do que 1, certo? O que vai acontecer? Você vai ter um gráfico de uma função crescente. O gráfico da função logarítmica crescente, ele se caracteriza por ser uma curva suave de crescimento suave que aumenta conforme você vai mais à direita do eixo x, beleza? Ele não vai tocar o eixo y em momento nenhum, certo? Ele não toca o eixo y em momento nenhum, portanto ele não vai existir para o lado negativo do eixo x. Então desse lado de cá, esse gráfico ele não vai existir, certo? O gráfico da função logarítmica ele não possui valores negativos. Você não vai encontrar valores que você substitui aqui nessa funçãozinha, certo? De forma que ele apareça desse outro lado. O gráfico da função logarítmica se limita a existir nesse primeiro e no quarto quadrante aqui, do lado direito do eixo x, tá? De forma que você vai ter essa curva de crescimento leve, de crescimento suave, e que não vai encostar no eixo y. Agora, se ele for menor do que 1, e obviamente pela função logarítmica ele vai ter que ser maior do que zero, né? É um número que está entre 0 e 1, ele vai ter o gráfico da função decrescente, que é o inverso do gráfico da função crescente, tá? Conforme você vai mais à direita do eixo x, mais ele diminui. E vai acontecer o seguinte, vai ser um crescimento leve, um crescimento suave, da mesma forma que foi o crescimento na função crescente. Belezinha? Agora vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no GeoGebra, certo? Então vamos lá. Pessoal, vou pegar então aqui um A, certo? Que vai ser a minha base dessa função logarítmica. E agora eu vou pegar e utilizar o modelo padrão da função logarítmica, certo? Então, vou pegar aqui o log, quem está conseguindo ver aí, ó, log de x na base A, certo? E vou alterar esse valor de A para a gente ver como é que vai ficar o comportamento dessa função. Então, olha só, eu vou pegar aqui esse, esse, esse eixozinho aqui e vou ficar modificando o valor do A. Então, ó, agora eu estou trabalhando com A valendo 1,5, certo? Você percebe que a função logarítmica ela vai apresentar o comportamento de uma função crescente. Ó. Ela nem encosta aqui no eixo y e ela vai aumentando conforme vai à direita do eixo x. Eu vou tirar um pouquinho do zoom aqui para que você repare também naquele comportamento que eu falei para vocês. Ó. Ela vai se aproximando, certo? Ela se aproxima aqui do eixo y, certo? Ela chega bem próximo desse eixo y, ela vai se aproximando dele bastante. Mas olha só, você vai perceber que conforme você vai dando zoom aqui, ó, no eixo Y, e isso vai demorar um pouquinho, viu, gente? Você vai perceber que ela não vai ultrapassar este eixo Y. Aí estamos chegando. Depois de muito sofrer, você percebe que ela se aproxima do eixo Y, ela se aproxima bastante do eixo Y, mas ela não encosta no eixo Y, certo? Então, o que acontece? A função logarítmica ela tem essa propriedade. Ela não toca no eixo Y, certo? Porque você vai ter o A da base sendo diferente ou sendo maior do que zero. Ele tem que ser positivo.
E aí, como esse A da base vai ser positivo, o que que acontece? Você não vai conseguir elevar ele a um expoente, por mais que você use um expoente inverso para poder colocar como denominador e fazer uma divisão, mas por mais que você faça esse tipo de coisa, você não vai conseguir gerar um expoente para esse A de forma que ele dê, que ele gere o valor zero. Então ele vai se aproximar, se aproximar, se aproximar desse eixo y, vai ficar passando bem coladinho nele, mas não vai chegar encostado. Se você der um zoom no gráfico, você vai perceber que tem sempre uma distânciazinha. Pode ser microscópica, mas tem uma distânciazinha. Ele não encosta realmente nesse eixo y. E aqui para o lado x, né, como eu já mostrei para vocês tirando um zoom, ó, você tem uma curva que ele vai crescendo de maneira suave. Ó. Você percebe até que o crescimento dela, conforme você vai dando um zoom, dá a impressão que nem existe. Ó. Aqui dessa parte para cá, ó, você mal consegue notar que está havendo um crescimento dessa função. Belezinha? Dá mais um zoom aqui para a gente ter um zoom mais legal. E beleza. E aí o que acontece? Conforme eu vou aumentando, ó, você vai vendo que a curva ela vai ficando cada vez mais acentuada e diminuindo essa taxa de crescimento dele, conforme você vai aumentando esse valor do A. Então, conforme quanto maior for a base do logaritmo, mais a curva ela vai se aproximando do eixo x. Mas acontece também a mesma coisa. Não vai ter um momento em que ela vai tocar, em que ela vai fazer esse processo aqui de forma que esteja em cima do eixo x completamente. Isso aqui não acontece. Ela vai se aproximar o máximo possível do eixo x. Vai ter momento em que ela vai ficar basicamente colada no eixo x, mas ainda assim ela vai ter um crescimentozinho dela ali, que daí vai dar para você notar a partir de determinado ponto. Se você vai reduzir esse valor, o que, é que vai acontecendo com a curva? Ela vai se aproximando aqui de 1, e como eu disse para vocês, ó, o log, se você tem a base aqui sendo 1, o que, que acontece? Não importa qual expoente que você esteja procurando, não importa qual seja o log do x, certo? A função ela vai assumir uma constante igual a 1, beleza? Por causa daquela questão da propriedade, por causa daquela questão da potência. Que a gente já viu também na função exponencial. Então, o que acontece? Se a base do logaritmo é 1, quando você faz o procedimento para calcular aquele logaritmo, você vai ter sempre 1 elevado a alguma coisa igual a um determinado x. Então, x vai ser sempre igual a 1. E é o que acontece. Se você tem esse x igual a 1, você vai criar só uma reta aqui, que ela é paralela ao eixo y, e você vai ter ela tocando aqui em cima do 1. Agora eu vou reduzir esse valor para que fique menor do que 1. Reduzindo esse valor, conforme eu vou reduzindo esse A, para que ele vai ficando menor do que 1, eu vou gerando a curva decrescente da função logarítmica, que ela vai também reduzindo aqui de forma leve, de forma sutil, certo? Conforme vai indo mais à direita do eixo x. A mesma situação acontece aqui para cima do eixo y, tá? Se eu for dando um zoom aqui, vai demorar um pouquinho de novo, eu não vou refazer, gente, desculpa aí. Mas se você der aquele zoom que a gente fez anteriormente aqui, você vai reparar que essa função ela vai encostar, ela vai ter esse momentozinho aqui, ó, em que ela não toca o eixo y. Por mais que ela esteja em cima, em cima, em cima, que você acha que ela está colada no eixo y, ela não toca. Belezinha? E conforme você vai reduzindo esse valor, ó, você vai ter a mesma situação que você tinha quando você aumentava demais o expoente da função, certo? O expoente, o valor de A. Você vai aumentar o valor de A, a curva ia se aproximando do eixo x. Quando você reduz, vai reduzindo esse valor de A e aproximando ele cada vez mais de zero. Aqui está marcando zero, mas eu regulei essa barrinha para ir até 0,00001. Então, é bem próximo, mas não é zero. Então, o que, é que vai acontecer? Você vai aproximando ele aqui de zero. Quanto mais você aproxima de zero, mais essa curva ela vai querendo colar no eixo x também, tá? Só que ela não vai tocar no eixo, ela não vai ficar inteiramente em cima do eixo x. Ela vai tocar aqui em um pontinho específico que eu vou mostrar para vocês, que é a questão do 1, certo? Porque toda função logarítmica, ela vai tocar no eixo x, no 1, ó, não importa o valor que você tome, você vai perceber que bem aqui você vai ter o ponto A que vai ser correspondente a 1, certo? Então, não importa o valor que eu substituo, a curva ela vai se movendo, certo? Mas ela não vai deixar de tocar naquele 1, belezinha? Agora, o que, que acontece se eu estiver trabalhando com uma situação em que eu possa estar trocando esse valor dessa função logarítmica por um termo negativo, certo? Então, vamos lá.
que acontece? Como a gente já viu, se eu aumentar aqui o A, ela vai estar com essa função logarítmica, vai estar aproximando do eixo, né, x. Se eu vou reduzindo, eu vou gerar aquela reta 1, né? E, em seguida, eu vou reduzindo mais um pouquinho, eu vou gerar uma função logarítmica decrescente. E aí, vamos lá. Se eu chego realmente ao zero, aqui no caso eu tenho zero, o que que acontece? O gráfico dessa função vai ser calculado em cima de um log de x na base zero. Ou seja, vai ser um zero elevado a alguma coisa igual a um x. Portanto, não importa qual seja o valor que você substitua, ela vai ser uma constante, x vai ser sempre igual a zero. E você vai ter uma potência que a base é zero. Se a base é zero, o valor dela é zero, então, portanto, você vai ter isso aqui, ó, essa linha que toca o eixo x em todos os pontos, porque vai ser uma constante, vai ser igual a zero. Se eu vou reduzindo isso aqui para valores negativos, a função ela simplesmente não consegue ser representada no plano real, beleza? Então, nesse plano R cartesiano R aqui, que é o plano real, você não consegue representar o gráfico dessa função, belezinha? Então, ó, negativo, você não consegue ter o gráfico da função. Zero, cadê? Opa, zero, você tem uma constante em cima do eixo x. Conforme você tem números menores do que 1, maiores do que zero, você tem uma função uma função logarítmica decrescente. Quando você chega a 1, você vai ter aquele nosso eixo paralelo no eixo y. E se você aumenta ele aqui, o que acontece? Você vai ter uma curva crescente. Se ele for números maiores do que 1, você vai ter uma curva crescente. E vai crescer de maneira... qual foi a palavra que eu usei, meu Deus? Vai crescer de maneira suave. Belezinha? Então, galera, o que que a gente pode dizer aqui? Da função logarítmica, o que que a gente tem? Toda função logarítmica passa pelo ponto P, 1 e 0. Então, você está trabalhando só com aquela partículazinha, log de x na base A, certo? Com aquele A sendo maior do que 0 diferente de 1, você sempre vai ter que essa curva ela vai tocar o eixo x no ponto 1, certo? Então, isso aqui é uma propriedade interessante para quando você for desenhar o gráfico da função, porque ela vai ter que tocar no eixo x igual a 1 devido àquela propriedade. Se você está calculando o log um log de 1, certo? O que vai acontecer? Todo a elevado a zero é igual a 1. Então, o que acontece? Você vai ter a situação em que ela vai tocar o eixo x no 1 devido a essa propriedade. A elevado a zero é igual a 1, portanto, não importa qual seja o a que você substitua, a função aqui vai ter que ser igual a função aqui com x igual a 1 vai ter que ser igual a zero e ela toca o eixo x no 1. Agora, determine o gráfico da função logarítmica. Bem, como eu disse para vocês, conhecer esse padrão que o gráfico faz e entender as propriedades do logaritmo vai ajudar a gente a desenhar o gráfico e a conseguir tirar a função do gráfico que a gente já obtém. Então, o que acontece? Determine o gráfico da função logarítmica. No caso, você tem f de x igual ao log de x na base 2. Existe uma forma bem simples de fazer isso. Seguinte, primeiro eu vou desenhar aqui o plano cartesiano, depois eu vou marcar alguns pontos, tá? Vou marcar o primeiro aqui, ó, a função ela vai, como é uma função do tipo log de x na base A, você tem um azinho aqui que é no caso nosso 2, ela vai tocar o eixo x no 1. E agora eu vou substituir o x por alguns valores que eu consiga calcular fácil, que eu consiga achar o log fácil. Então, ó, o log de 2 eu consigo achar fácil, porque ele é 1. O log de 4 na base 2 vai ser 2, porque 2 ao quadrado é 4. O log de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, eu consigo calcular fácil, então eu já pego esses valores aqui e marco. Isso é bom, porque caso você ainda não esteja, que você esteja querendo montar um esboço gráfico legal, você vai precisar saber como é que está essa inclinação dele, quanto é que ela está aumentando em relação ao crescimento do eixo x. Então, se você marcou alguns pontos aqui, vai ficar mais fácil você passar a curva e ter um esboço do gráfico mais aproximado. Depois que você fez isso aqui, gente, aí você faz o seguinte, você vai passar uma curva que intercepte todos esses pontos e que vá se aproximando do eixo y conforme você vai chegando mais próximo de zero, mas nunca vai tocando o eixo y. Então, o que acontece? Aqui a gente já desenhou o nosso esboço. Viu que é simplesinho? Marcou um, encontrou alguns pontos que você consiga calcular para você marcar, passou uma curva, valeu.
Precisa ser 3 pontos? Não, você pode fazer o esboço com um também. Se você conseguir ter uma noção legal, um ponto só já é o suficiente. Ah, Eduardo, mas eu nem preciso disso, porque eu sei que a base é tanto, então ele vai estar mais ou menos assim nessa inclinação em relação ao eixo X, aí então já dá para passar a curva. Também está valendo, você faz um esboço legal também. A gente só está fazendo aqui com pontos para você ter uma precisão maior. Então vamos lá. Determine a função com base no gráfico. Agora, se eu te dou o gráfico da função aqui, você precisa determinar a função com base nesse desenho. O que é que eu vou fazer então? Primeira coisa é destacar alguns pontos que eu consiga identificar no gráfico dessa função. Então, por exemplo, eu consigo identificar aqui, gente, o ponto A, que é 9 e 2, certo? E esse ponto 1, porque é obrigatório que a função passe ali. Então, ela está naquela forma log de x na base A. Se ele está tocando aqui no 1, ela está nessa forma. Você vai dizer, "Não, Eduardo, eu também consigo identificar o ponto 3 e 1 aqui. Só que esse aqui vai facilitar um pouco demais a coisa. E eu vou mostrar para vocês um modo padrão que dá para responder. Que você vai conseguir fazer para todas as outras. Belezinha? Então, vamos lá. Vou pegar então a função genérica, ou seja, aquela função da forma log de x na base A, né, que a gente descobriu que ela está assim devido, ela está tocando no eixo x no 1. E agora eu vou fazer uma igualdade. Eu vou montar uma igualdade usando essas coordenadas. Ó. Quando a função tem x igual a 9, ela é igual a 2. Então o que eu vou fazer? F de 9 é igual a log de 9 na base A, que por sua vez é igual a 2. Então agora, pessoal, eu vou pegar a função logarítmica e eu vou usar aquela propriedade que eu uso para calcular o logaritmo. Então o que, é que vai acontecer? Log de 9 na base A é igual a 2, implica que A elevado a 2 é igual a 9. Então, A ao quadrado é igual a 9. Portanto, eu posso tirar a raiz quadrada desse 9 e descobrir que o meu A vai ser igual a 3. Ah, Eduardo, mas a raiz quadrada é positiva ou negativa, né? É, mas lembra da propriedade da existência da função logarítmica? O A tem que ser maior do que zero e diferente de 1. 9 vai ter menos 3 e 3 como raiz. Como menos 3 é menor do que zero, então nossa base, nosso A tem que ser esse 3. É você, Eduardo. Por que mesmo que tu não pegou o 3 aqui? Por um motivo. Toda vez que você tem o valor você tem o valor da função logarítmica como sendo 1, certo? Aqui, você vai utilizar daquela propriedade do logaritmo. Lembra que eu falei para vocês que quando você tem o log de A na base A, o resultado é igual a 1? Então, o que que acontece? Se você tem aqui essa função, ela está passando, você tem aqui o ponto 1 dela, certo? Você consegue identificar esse ponto em que o y dela é igual a 1, automaticamente você já encontrou a base. Porque se eu pegar aqui e fizer log de 3, vamos pegar aqui e botar a função. Se eu fizer log de 3 na base 3, a resposta vai ter que ser 1. Então, esse 1zinho aqui, se você conseguir encontrar um ponto que tenha o y igual a 1 e você consegue identificar esse valor de x, o valor de x aqui automaticamente vai ter que ser a base do meu logaritmo. É um macetezinho que você pode usar. Agora vamos lá. Equação logarítmica. Toda equação em que a variável está no logaritmo, na base ou em ambos é chamada de equação logarítmica. Então, se você tem uma expressão, uma funçãozinha logarítmica, em que você tem a variável no logaritmo, quer dizer, no logaritmando ou na base, você vai ter uma equação logarítmica, certo? Então, se está no logaritmando, ou está na base, ou em ambos, você tem uma equação logarítmica, beleza? Então, olha um exemplo aqui. No logaritmando aqui, a gente colocou a expressão x menos 4. Na base é um 3 e o logaritmo aqui é o 5. Então, o que eu vou fazer? Para calcular isso aqui, né, eu vou utilizar aquela propriedade do logaritmo. Então, ó, eu posso dizer que 3 elevado a 5 vai ser igual a x menos 4. 3 elevado a 5 é 243, que é igual a x menos 4. Passo esse menos 4 aqui para cá somando e faço a soma. 243 mais 4 vai dar 247, que é igual a x. Vamos pegar aqui outra expressão. Então, eu tenho aqui ó, log de x mais 6 na base 2, mais log de x menos 1 na base 2, que é igual a 2. Eu vou utilizar a propriedade de logaritmo. Lembra que se eu tenho o log do produto é igual à soma dos logs, certo? É aquele negócio, log de A vezes B é igual ao log de A mais o log de B. Então, isso aqui, gente, é a mesma coisa de eu escrever isso. Ó. Log de x mais 6 vezes x menos 1 na base 2 igual a 2. Para poder fazer aquela propriedade do logaritmo.
Então, evitem fazer aquele raciocínio padrão. Ah, Eduardo, então se esse daqui mais esse é igual a 2, então isso é um, isso aqui é um. Não. Se você fizesse isso aí como sendo igual a um, né? Você já mudaria o resultado. Então, evita aqueles raciocínio mais curto assim, porque você vai evitar cortes no começo que vão gerar erros no final. O que acontece? Ó? Vou fazer então aqui a soma desses logaritmos na mesma base, certo? Vai ser igual ao produto desses logaritmandos, vai ser igual ao o log do produto desses logaritmandos nessa mesma base aqui, certo? Então, eu peguei só esse valor aqui e esse, coloquei um vezes o outro, como a base aqui era igual, certo? E coloquei tudo dentro do mesmo logaritmo. Eu estava com log de 2, log na base 2 nos dois membros aqui. Agora eu passo só um membro, um log na base 2 no produto dos logaritmandos e igualo ao 2 aqui. É a mesma coisa. E agora o que a gente faz, gente? Usamos a propriedade do logaritmo aqui, ó. Eu vou ter então que 2, que é a base, elevado ao quadrado, que é 2, né? Elevado a 2, que é o logaritmo, né? Vai ser igual ao produto, ou seja, x mais 6 vezes x menos 6. O que é que eu faço agora aqui, ó? Eu vou ter então que 2 ao quadrado é 4, né? E vou multiplicar esses dois parênteses aqui, ó. Então, eu vou gerar o que, ó? X ao quadrado mais 5x menos 6. Faça a multiplicaçãozinha para você ter uma noção. Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. 6 vezes x dá 6x. E 6 vezes 1 que dá menos 6. Aí você faz a continha lá dos 2x, né? 6x menos x. E chega a 5x. Então, vamos lá. O que acontece? Aqui você vai ter, então, essa expressão que é uma equação de segundo grau. E agora, olha como é que a gente vai trabalhar nos conceitos de equação de segundo grau já aqui dentro do logaritmo. Então, eu vou pegar o 4, passar para o outro lado da função, certo? Para poder isolar tudo e deixar igual a zero. Depois que eu fizer isso, eu vou ter essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 5x menos 6 menos 4. E por sua vez vai ser o quê? Ó? 0 igual a x ao quadrado mais 5x menos 10, menos 6 menos 4 menos 10. Você tem uma equação quadrática aqui. Gente, perceba que do jeito que eu coloquei tudo, para que essa equaçãozinha aqui, para que esse valor aqui venha a ser igual a 4, certo? Gere esse 4 que está aqui, beleza? Essa expressão toda aqui, ela vai ter que ser igual a zero, beleza? Quando eu faço essas igualdades em que gera uma equação de segundo grau e que eu passo tudo para o outro lado, o que acontece? Você vai ter, vai ter esses raciocínios, ó. Para que essa expressão aqui seja igual a zero, ó, que essa multiplicação que eu fiz aqui, ó, ela venha a ser igual a 4, isso aqui tem que dar 4, né? Para menos 4 ser igual a zero. Portanto, a partir do momento que eu opero essas duas constantes e gero essa equação de segundo grau aqui, achando o valor de x para o qual isso aqui zere, automaticamente eu acho os valores de x nos quais essa função ela vai dar o novo 4, que é o resultado que a gente quer. Então, ó, fica aí a equação de segundo grau para você usar Bhaskara, certo? Aquela questão de delta e usar a formulazinha de Bhaskara bonitinho para você conseguir determinar qual é as raízes dessa função. Eu vou adiantar para vocês aqui e dizer que a raiz que a gente está querendo é menos 5 mais a raiz de 65 sobre 2. Aí você, eita, Eduardo, gerou um resultado complicado pra caramba. Não, gente, você pode achar a raiz, você pode botar isso aqui na calculadora e achar o número decimal. Como vai ser um número irracional, eu não procurei, certo? Deixei representado na forma da raiz aqui mesmo, sem problema nenhum. Mas a ideia aqui é só você encontrar o valor de x que satisfaça essa situação. Esse valor de x, quando substituído aqui nos dois, ele vai satisfazer essa situação. Então, já é o suficiente. Por que tu não pegou menos raiz de 65, Eduardo? Porque menos 5 menos raiz de 65 ia dar um número negativo. Quando dividido por 2, ia continuar sendo um número negativo. E a gente sabe que devido a ser um número negativo e ele ser um número negativo maior do que 6, por exemplo, você já ia ter um valor aqui que ia ser negativo. E aí você não tem um logaritmo de números negativos. A mesma coisa ia acontecer aqui no menos 1. Como ia dar um número negativo, você ia acabar gerando um valor negativo dentro do logaritmando. E a gente sabe que a função logaritmo ela não existe para valores de x negativos. Beleza?
Gripezinha. Vamos lá. Eu não estou com corona, viu? Então vamos lá, gente. O que acontece aqui? Vamos agora para um outro exemplo. Ó. No caso, a gente tem o log, certo? De 12 na base 5x, que é igual a 18. E eu quero descobrir quem é esse x, obviamente. Então vamos lá. Agora a gente vai calcular aqui, né? E o que a gente vai fazer? Vou só jogar o meu valorzinho de x aqui para o canto, né? Para poder deixar igual a nossa expressão. E olha só. Eu vou tentar calcular então agora esse log de 12 na base 5x, que é igual a 18. Então, olha só o que a gente vai fazer. Vamos jogar primeiro na propriedade do logaritmo, né? Em que eu vou ter que 5x elevado a 18 vai ter que ser igual a 12. Né? É aquela propriedade básica para responder o logaritmo. Agora, o que é que eu faço? Aqui eu vou ter propriedade de potência, gente. Ó. Eu tenho um produto na base e um expoente. Então, eu posso distribuir esse expoente para todos os membros do produto que estão na base. Em seguida, quem está multiplicando vai passar dividindo. E conforme passa dividindo, o que, que eu faço? Eu posso pegar agora esse expoente aqui, que é 18, e como ele está elevando aqui a 18, eu vou tirar a raiz, a 18ª raiz dos dois lados, e vou gerar essa expressão. X vai ser igual a 18ª raiz de 12 sobre 5 elevado a 18. Beleza, Eduardo. Eduardo, e você pergunta, Eduardo, mas não era para eu ter elevado logo esse 5 a 18ª aqui, não? E não vai ser muito difícil fazer isso, porque a 18ª vai. Então, o que a gente faz? Você evita fazer certas continhas, essa é uma dica que eu dou para você no começo, se você vê que elas são se elas são longas demais. Por exemplo, nesse caso aqui, se você tivesse se apavorado e elevado logo 5 à 18ª potência aqui, você primeiro ia ter perdido um tempão. Isso na hora do Enem é inaceitável. Você perder muito tempo para fazer uma questão, você está se prejudicando nas outras. Então, fora de cogitação. O que, que a gente faz então? Como eu tinha o 5 elevado à 18ª potência, eu passo logo isso aqui, tirando a 18ª raiz dessa fração. Consequentemente, o que, que vai acontecer? Ó? Eu vou ter a 18ª raiz de 12, porque como é que eu tenho a raiz, eu posso... A gente lembra daquela questão que a raiz quadrada ela é uma potência. Toda raiz ela é uma potência escrita na forma de potência. E se você tem uma potência, que é a base, é uma fração, você pode distribuir a potência sobre os dois. Portanto, eu posso tirar essa raiz aqui do número que está embaixo e do número que está em cima separadamente. Ou seja, eu pego a mesma propriedade que a gente aprendeu em expandir nas potências, certo? E uso aqui para responder essa raiz. Então, ó, a raiz aqui eu vou distribuir ela para cima e embaixo. E aqui, ó, em vez de eu calcular o 5 elevado à 18ª potência, eu tiro a 18ª raiz da 18ª potência. Cancelo um com o outro, ó, sobra só o 5. Ou seja, se você tivesse elevado logo de uma vez, se desesperado e feito logo a conta, você teria perdido muito tempo, feito uma conta gigante, dar um número enorme, para chegar no final você ter que fatorar o número de novo para poder achar a 18ª raiz. Então, o que, que acontece? Certas continhas, a gente espera mais um pouco para fazer, porque pode ser que apareça ali de um canto, do outro, na resolução, que você consiga cortar. É uma dicasinha útil. Então, o que, que a gente faz? Gerou, então, aqui que x vai ser igual a 18ª raiz de 12 sobre 5. Aí você, eita, Eduardo, tem que calcular isso aqui? Não. Isso aqui vai ser um número irracional. Como é a 18ª raiz, se você fatorar esse 12, você não vai encontrar um número fácil para ele. Você não vai nem conseguir decompor esse 12 de forma que você encontre um valor que dê para simplificar essa raiz. Portanto, deixa do jeito que está aí a 18ª potência. Belezinha? Agora, gente, vamos para a nossa atividade. Na atividade de hoje, a gente vai ter 3 questões. Essas duas primeiras aqui, tá? Quero que você dê um pausezinho aí, anote. Depois, a gente vai ter essa terceira questão aqui, certo? Agora, o que você faz? Mesmo padrão. Escreve nome, professor, escola, data, tudo em cima aí do caderno. Anota as questõezinhas todas bonitinhas. Aí você pega e responde com sua letra, tira foto e envia na plataforma. Depois, vem aqui no vídeo, ou então você espera vir aqui no vídeo, você responde e depois vem aqui no vídeo conferir, certo? E verifica se acertou ou não. Então vamos lá, primeira questão. Na primeira questão ele diz para mim, ele diz, exposta o gráfico da função f de x igual ao log de x na base 1 sobre 2. Aqui também não vai ser difícil. Como a base aqui é 1 sobre 2, ou seja, é menor do que 1, você já sabe que é uma função decrescente. Como ela está naquela forma, log de x na base A, ela não toca no eixo y e ela passa no ponto
no eixo x igual a 1. Portanto, eu vou desenhar logo o gráfico dela aqui e fazer o seguinte. Para que meu esboço fique mais preciso, eu vou pegar e vou substituir alguns pontinhos para me marcar. Eu vou substituir alguns valores de x que eu consiga calcular, esse logaritmo, para poder colocar aqui no gráfico. Então, ó, eu boto 1, que eu já sei que ela está naquele formato x log de x na base A, né? Então ela vai tocar no eixo x aqui igual a 1. E vou substituir por alguns valores que eu sei que eu consigo calcular o logaritmo deles. E marquei o 1, né? Vou substituir agora os valores de x por valores que eu consiga calcular o logaritmo de maneira fácil. Então, por exemplo, o 2. Se eu substituir aqui e fizer log de 2 na base 1 sobre 2, eu vou ter aquela situação, log de 2 na base 1 sobre 2, que vai ser igual a 1y. E aí você vai precisar de um valor de y, que quando você eleva a 1 sobre 2, a resposta é d2. Como a gente já sabe, aquela questão de propriedade de potência, quando você tem um expoente negativo, você consegue inverter, você inverte o número. Se ele estava no numerador, ele vai para o denominador. A mesma coisa acontece com a fração. Se o expoente dela é negativo, você pode inverter. Portanto, você vai conseguir chegar à conclusão de que a resposta aqui vai ser menos 1. Quando você tem o x igual a 4, aí você já vai ter menos 2. Quando você tem o x igual a 8, você vai ter menos 3. Vamos colocar aqui do lado, ó. Por exemplo. Então, eu tenho aqui o log de 2 na base 1 sobre 2. E aí eu vou ter o quê? Isso aqui vai ser igual a menos 1. Se eu pegar o log de 4 na base 1 sobre 2, eu vou ter que achar um valor que eleve 1 sobre 2 para que gere um 4. Se eu pegar um valor negativo, ele inverte. Então, o 2 vai para cima. E se eu pegar agora eu preciso de um número que eleve o 2 para dar 4. Então, vai ser quem? 2. Ou seja, eu vou ter menos 2. A mesma situação aconteceu aqui. Valor negativo, inverte. Que número eleva o 2 para dar 2? 1. Então, vai ser menos 1. Mesma coisa aqui, ó. 8 na base sobre 2. Valor negativo, inverte. Agora eu tenho 2 em cima. Que número eleva o 2 para dar 8? 3. Então, a resposta aqui vai ser menos 3. Gerei então esses pontos aqui. Agora eu passo uma curva que intercepte todos esses pontos e venha se aproximando do eixo y, mas não toque no eixo y. E por sua vez você já tem um esboço do gráfico dessa função. Aí, ó, se eu tenho aqui esse gráfico o gráfico dessa função, é interessante observar o seguinte. Eu vou ter nessas situações aqui de resolução, certo? Essa seguinte situação genérica. Eu vou ter 1 sobre 2 elevado a y igual a um determinado x, né? Eu posso distribuir esse y em cima e embaixo, certo? Então, ele vai vir bem aqui para o menos, vai vir aqui para o 1 e vai vir aqui para o 2, certo? Então, 1 elevado a y e 2 elevado a y vai ser igual a x. E, por sua vez, como eu tenho esse 2 elevado a y aqui embaixo, para me escrever ele no numerador, basta que eu coloque o valor aqui negativo. Então, seria uma forma também de você responder. Ó. O que acontece? Se você pegando qualquer uma dessas funções, você não vai ter que escrever ele como sendo a igualdade de uma potência, em que esse resultado aqui vai ser o expoente. Então, para você encontrar esses valores aqui, ó, menos 1, 2 e 3, você teria que achar valores, né? E elevariam, no caso agora, esse nosso 2 para dar esse valor de x, certo? Então, no caso aqui, o que é que eu faço? Esses valores sempre vão ser números negativos, nos quais, se você tira no sinal, eleva esse 2 e vai dar o valor de x. Portanto, você gera aquela situação. Agora, vamos determinar a função com base no gráfico. Aqui no caso, gente, a gente vai ter aquela mesma situação. Ele marcou aqui o b, que está no 16 e no 2. Vai ter aqui o 1, ó. Então quer dizer que essa função vai dar forma a, ou log de x na base a. E olha só, se você olhar bem aqui, ó, você vai ver que essa função ela está passando pelo ponto 4 e 1. Ou seja, a base, que é o a dela, vai ser igual a 4. Eu vou utilizar essa propriedadezinha aqui, gente, para poder... Vou utilizar esse ponto aqui para calcular, porque muitas vezes a pegadinha que as pessoas fazem nas avaliações como o vestibular e Enem é colocar essa curva passando aqui fora desse 1, de forma que você não consiga calculá-la precisamente, e aí você não consegue determinar tão fácil assim esse A. Então, vou utilizar essa informação aqui para achar a base. O que eu vou fazer? Vou escrever na função a função padrão, né, que é essa x na base A, e vou substituir o x por 16. Substituindo o x por 16, a resposta dessa função tem que ser igual a 2. Então vamos lá. Jogando a propriedade do logaritmo, né, o que a gente pode dizer? Que 2 é igual ao log 16 na base 2. Portanto, a ao quadrado é igual a 16.
Tirando a raiz quadrada do 16, o que que a gente encontra? 4. Menos 4 e mais 4. Como eu não posso ter um número negativo como sendo a base do meu log, então minha base vai ser 4. Portanto, essa função, minha logarítmica, vai ser o quê? Log de x na base 4. Minha função tem 1 igual a 4. É uma função logarítmica. É interessante você aprender a fazer isso, essa substituição. Aqui, pega o valor de x, substitui aqui dentro, iguala a função ao valor de y. Por quê? Você pode fazer isso aqui para todos os casos em que você consiga identificar um ponto qualquer. Se você já tem aqui esse 1 fácil, então beleza. Achou um fácil, substitui o A, ganha tempo e vai embora. Se você não tem um fácil ali, então infelizmente você vai ter que dar um jeitinho de encontrar essa função, encontrar o A dessa função. Ou seja, vai ter que dar um jeitinho ali de encontrar um ponto e igualar, poder encontrar o resultado. Na terceira questão, determine o valor de x na equação x mais 5 log de x mais 5 na base 3, que é igual a 4. Então vamos lá. Aqui eu já tenho uma equaçãozinha, né? Então essa é a minha equação. Vou usar a propriedade do logaritmo para dizer que 3 elevado a 4 é igual a esse logaritmo. E olha só o que acontece, certo? Eu vou pegar aqui e fazer 3 elevado a 4 vai ser igual a 81, vai ser igual a x menos 5, o x mais 5. Então, eu vou pegar agora esse mais 5 aqui, passar para o outro lado subtraindo, e eu vou ter que 81 menos 5 é 76, por sua vez, x é igual a 76. E aí você fecha a sua questão. Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que tenha ficado claro essa questão do que é uma função logarítmica, que é aquela função em que você vai variar a função em que você varia o logaritmando, a base é um número que vai ser maior do que zero, é diferente de 1, em que você vai ter uma curva que vai representar um crescimento discreto, ou então um decrescimento discreto, que ela não vai existir no lado esquerdo do eixo x, ela não vai ter valores, não vai existir para valores negativos, em que ela não vai tocar no eixo y em momento nenhum, e que ela tem essa peculiaridade de encostar ali no eixo x no ponto 1. E dessa questão da resolução de equações logarítmicas, que são essas aí que tem o logaritmando sendo uma variável, então a base sendo uma variável, ou então os dois, em que você vai ter uma igualdade ali, em que você tem que resolver a situação de forma que encontre uma determinada de forma que encontre essa variável, que você usa essas propriedades do logaritmo e, consequentemente, de potência para resolver, certo? Então, valeu aí, pessoal, e bons estudos.